Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Dando sequência à nossa série nesse livro, nós vamos hoje fazer a exposição de mais uma parte do capítulo 12. Nós vamos meditar hoje a partir do verso 29 ao verso 51, mas eu vou ler com os irmãos só o verso 29 e o verso 51. E durante a exposição a gente vai lendo as partes que envolvem esses versículos, do 29 ao 51. Êxodo 12, 29 diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Verso 51. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém? Até aqui a leitura. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, rogando que Ele, pela sua graça e misericórdia, venha nos ensinar e nos instruir por meio da sua palavra. Deus bendito, santo, poderoso é o nome do Senhor. Tua palavra, Deus, nós lemos e encontramos as maravilhas que o Senhor realizou para a salvação do seu povo, para a remissão dos pecados daqueles que o Senhor separou para si, como também, ó Deus, a proclamação do santo nome do Senhor neste mundo, por meio de teu Filho Jesus Cristo, Cordeiro. Nessa noite, ó Pai, nos debruçamos mais uma vez nas palavras de vida eterna do Senhor, à luz do texto que nós lemos. Ensina-nos, ó Pai, as verdades que precisamos da parte do Senhor. Venha, ó Deus, preencher nossas vidas com essas palavras de vida eterna, pois para onde iremos nós, ó Deus? Onde, ó Deus, encontraremos tamanha salvação, senão unicamente no Senhor, por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nos dê a edificação necessária, ó Deus, mesmo que o Senhor, reto juiz, precise nos exortar, chamar a nossa atenção e corrigir os nossos passos. Faça isso, ó Deus, pois sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Diante da nossa limitação, ó Deus, nós rogamos que teu Santo Espírito nos ajude, iluminando nossa mente e conduzindo, ó Deus, o nosso entendimento para compreender as verdades que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e usa-me, Pai, como instrumento em tuas mãos, para o bem do teu povo, para a edificação da tua igreja, para a proclamação do nome santo de Cristo Jesus, para a glória do Senhor, que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, no capítulo 12, no último sermão, do verso 1 ao verso 28, nós meditamos sobre como Deus providenciou um meio de salvação para o seu povo por meio da 10ª praga. A gente sempre olha para a 10ª praga na perspectiva da Páscoa, e ela traz essa vertente ao povo de Deus, a salvação. Como Deus poupou o seu povo naquela noite, onde o anjo passaria toda a terra do Egito, com a ordem de Deus o Pai para executar o juízo. Ao mesmo tempo, essa história da Páscoa também nos faz olhar esse juízo de Deus que foi derramado sobre todo o Egito e que visitou também os hebreus, os israelitas, embora Deus tenha providenciado ali para que eles pudessem se manter salvos. A 10ª praga, que diz respeito à morte dos primogênitos, ela foi
um aviso e serve como lembrete ainda hoje que Deus também é justiça, que a ira de Deus ela é derramada sobre toda a terra, como diz o apóstolo Paulo. E diante dessa justiça de Deus está a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor, porque Deus providenciou um meio de salvação para o seu povo, porque os israelitas também eram pecadores e merecedores desse juízo. E é por essa razão que as suas casas também seriam visitadas com o anjo da morte, ou visitada pelo próprio Senhor, quando passasse pelo Egito para ferir todos os primogênitos. O único meio de salvação, o único meio de não ser atingido pela a justiça de Deus, pela a terrível manifestação do Senhor ali em julgar os povos por meio dessa nação, o Egito, o único meio de se encontrar salvo era crer nas palavras do Senhor. Era crer que com a morte do Cordeiro e o sangue derramado e passado nas vergas e nos umbrais das portas, como um sinal de que naquela casa a justiça já foi aplacada, o único meio era deles crer e obedecer à ordenança do Senhor. E foi isso que o povo de Israel fez. Deus então instituiu esse rito para ser observado pelos israelitas como um memorial de como eles foram libertos do Egito. O Senhor estabelece. E com a instituição da Páscoa, Deus também estava dando ao seu povo um modo de expiação de seus pecados, quando ofereceram ali o sangue do Cordeiro, um Cordeiro sem defeito, sem mácula, macho, para que ele pudesse ter as suas iniquidades expiadas. Tudo isso apontava para o modo em que Deus também salvaria o mundo, que Deus salvaria o povo espalhado pela face da terra, que também estava debaixo das iniquidades. Por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor estava dando também um caminho de salvação para aqueles que, da mesma forma, viessem a crer nas suas palavras, a receber essas palavras como de forma obediente e buscar refúgio no Senhor. Agora, esse texto que nós lemos, nós encontramos Deus executando esse juízo, colocando em prática aquilo que Ele anunciou que iria fazer, e ao mesmo tempo nós temos Deus cumprindo as promessas que foram feitas ainda lá em Abraão. Em Gênesis capítulo 15, verso 13 e verso 14, é dito o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então esse texto do verso 29 ao verso 51, nós temos Deus não só executando o juízo contra o Egito, mas também cumprindo essa promessa. Aliás, nós vamos encontrar em algumas partes vários cumprimentos dessa mesma promessa em partes menores, verdades que o Senhor Deus disse ainda lá atrás, de como Ele livraria o seu povo, o que aconteceria durante esse período e que agora estão se cumprindo. Nós vamos ver essa fidelidade de Deus à sua palavra, à sua aliança sendo colocada em prática, sendo cumprida aqui. E isso nos ensina e nos convoca a confiar em Deus, a perseverar apesar dos sofrimentos, apesar das angústias e das lutas que nós sofremos nessa terra. Veja, o povo hebreu, para chegar a esse ponto da sua liberdade, de serem levados, libertos da escravidão, eles esperaram 400 anos. Quão paciente nós precisamos ser diante desse Deus que é fiel,
Ele não é como diz alguns aí fora, que ele tarda, mas não falha. Ele vem na hora certa, no tempo determinado por ele, na forma que ele mesmo determinou e da maneira como ele quer agir. Por isso, o resumo do nosso texto, do sermão de hoje, fala sobre esse Deus que salva o seu povo por meio de um juízo também, mediante o sangue do Cordeiro e a fidelidade que ele tem à sua própria palavra, ou em cumprir a sua promessa. Este é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. E eu quero falar com os irmãos com o tema a saída dos israelitas do Egito, e nós vamos ver em 3 partes. A primeira, do verso 29 ao 33, quando o Senhor manifesta o seu juízo, seu justo juízo sobre a terra do Egito. E do verso 34 a 36, veremos a salvação eficaz de Deus para o seu povo. E verso 37 a 51, a libertação prometida sendo realizada. No verso 29 a 33, então, nós temos a primeira verdade sendo descrita, que é a respeito desse juízo, ou esse justo juízo de Deus derramado ao povo. O que nós temos aqui? Nós temos Deus executando o julgamento que ele disse que faria, que derramaria sobre o Egito. Por meio de Moisés foi anunciado que ele iria derramar mais uma praga, e essa seria aquela que faria com que o faraó se rendesse e libertasse o seu povo. Deus executa o julgamento sobre os primogênitos do Egito, sem acepção de pessoas, mostrando que ninguém está acima do seu juízo. Ele visitou o filho do faraó, o príncipe do Egito, o mais simples de entre o povo. Veja, o verso 29 diz o seguinte: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na terra, na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. O que nós temos aqui? Já nessa primeira parte, nós temos o Senhor executando o seu juízo. E isso é interessante, como o Senhor guardou para o final aquilo que lá atrás, vamos dizer assim, que mexeu muito com o Senhor, fez com que ele tivesse um olhar caridoso para com o seu povo e um olhar de juízo para com os seus inimigos. Essa última praga, ela é significativa. Nós vimos que para cada golpe, e a palavra praga ela significa isso, para cada golpe que Deus dava ao Egito, ele estava ferindo as divindades do Egito. Uma terra politeísta, eles tinham deuses para tudo. Também havia na figura do filho do rei essa ideia de continuidade, de um rei que se achava um deus na terra, era a representação divina na terra. O faraó se via assim, e o seu filho, o primogênito que iria assumir o trono, seria a continuidade disso. Mas muito mais do que apenas ferir esses deuses, o Senhor estava lançando o seu juízo, se vingando daqueles que se levantaram contra o seu povo. Veja comigo em Êxodo capítulo 1. Logo no início da narrativa, Moisés registra no verso 15, verso 16, dizendo o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Já nas primeiras linhas da narrativa de Moisés, nós encontramos essa investida do rei do Egito contra o povo de Deus. O povo havia crescido muito, os homens eram numerosos. O rei do Egito, na sua
no seu temor de que ele se levantasse contra ele, começou a investir contra o povo de Deus. E fazendo isso, mandando matar todos os filhos homens nascidos. Isso fez com que Deus olhasse para essa ação com uma certa indignação. Está aí no capítulo 4, no verso 22, no verso 23. Quando o Senhor chama Moisés e manda ele voltar ao Egito, uma das verdades que ele diz para Moisés que estava para fazer é descrita aí no verso 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O rei do Egito se levantou contra o povo de Deus. E nesse aspecto, a primeira nação que Deus chamou para ser seu, o Senhor chama eles aqui como seu primogênito. O povo judeu, ele é o primeiro povo chamado por Deus. É a partir dos judeus que o nome de Deus se faz conhecido nas demais nações. Aliás, os judeus, os israelitas, eles foram chamados para ser essa nação referência da parte de Deus ao mundo. E quando os inimigos se voltam contra esse primogênito de Deus, chega a vez então agora de investir contra esses inimigos. Agora Deus é quem não só ameaça, mas cumpre a sua ameaça de que mataria o primogênito dos egípcios. E é dessa forma que ele castiga nos filhos a iniquidade dos pais, tá? E aquele a quem pertence a vingança, o soberano de toda a terra, aquele que é o Senhor dos senhores, cabe a ele a vingança justa, reta, com base em quem ele é, em essência, um Deus santo. Observe que essa praga, então, é uma resposta de Deus àqueles que se levantaram contra ele. Não apenas diretamente ao seu povo, indiretamente ao seu povo, mas diretamente a Deus. Porque Israel, como ele mesmo disse, é o meu primogênito. Aqui nós temos um pai cuidando de seus filhos, protegendo do perigo e livrando-os. E qual é o alcance dessa praga? O texto no verso 29 diz que vai desde o trono, desde o príncipe, o filho do faraó, até o filho daquele que está lá na masmorra ou na prisão, no calabouço. Do príncipe ao camponês estão no mesmo nível diante dos julgamentos de Deus, pois para ele não existe acepção de pessoas. Quando se trata da justiça e do juízo de Deus, todos estão na mesma condição, todos pecaram. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 34, no verso 18 ao 28. Jó tem uma percepção magnífica a respeito desse Deus. Ele diz: e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso
Deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jacó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Veja a percepção de Jacó, embora questionando e dentro de um conflito, diante do caos que ele estava vivendo e das acusações que estavam diante dele, mas essa é a mesma que está sendo apresentada aqui, que o Senhor visita sim o mais pobre ao mais rei e soberano da terra. O Senhor sim pune, porque Ele não faz acepção de pessoas. O juízo dele vem. E voltando para o texto de Êxodo, capítulo 12, no verso 30, diz que quando o juízo de Deus veio, ouviu-se um clamor no Egito. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Aqui nós temos como o Egito enfrentou esse Deus de justiça. E veja, irmãos, no capítulo 11, no verso 6, o Senhor havia alertado por meio de Moisés: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve, nem haverá jamais. Nós vimos que lá atrás era o povo de Deus clamando diante do sofrimento. Eles clamaram e Deus ouviu e atendeu ao clamor do seu povo. E diz o texto que ele se lembrou da sua aliança. Agora o povo clama porque Deus se lembrou da investida dos seus inimigos. Fez-se grande clamor no Egito. No verso 31 e verso 32, Faraó reage a tudo isso, chamando Moisés e Arão e ordenando que saiam do Egito. Então, naquela mesma noite, o Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Aquele que até aqui estava resistente, que estava se colocando como um soberano pelo qual Deus e a Vé deveria se submeter, agora é quem está rogando que o Deus, esse mesmo Deus de Moisés, que está agindo, que está derramando o seu juízo, cesse a sua mão. E ele agora reconhece e manda o povo embora. Esse mesmo que lá no capítulo 10, no verso 28, na sua fúria e ainda se achando alguém capaz de ditar o que deveria fazer, disse a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Esse que no seu autoritarismo e se achando soberano, capaz de mandar e as suas ordens serem obedecidas, e como diz um comentarista, na sua loucura em achar que Deus poderia se submeter à sua vontade, disse a Moisés: olha, sai da minha frente, nunca mais apareça aqui, porque no dia que apareceres, certamente vocês vão morrer. Agora, humilhado e diante da morte que ele havia dito que aconteceria, ele chama Moisés e chama Arão e faz uma espécie de apelo: saiam daqui. Os filhos que eu disse que lá atrás que vocês não poderiam levar, levem. Os animais que eu também disse que vocês não poderiam levar, levem, saiam, levem tudo. Vão servir esse Deus como vocês disseram. E ele faz um apelo importante, embora ainda na sua incredulidade: orem também por mim.
Peçam que esse Deus abençoe também a minha vida. E esse, irmãos, embora seja um pedido aparentemente louvável, o ímpio pedindo que faça uma oração por ele, alguém que não teme a Deus e agora aparentemente está temendo, está pedindo que esse mesmo Deus o abençoe. Embora esse pedido possa aparentar essas verdades, o que nós temos aqui ainda é um incrédulo, alguém com o coração endurecido, incapaz dele mesmo suplicar o favor de Deus e precisar que outros façam isso. Orem por mim, façam por mim, sejam vocês lá por mim, enquanto ele permanece nas trevas, enquanto ele permanece na escuridão. É uma tarefa da igreja a intercessão. Nós somos chamados a orar uns pelos outros, a interceder pelos enfermos, pelos doentes, orar pelos incrédulos, para que o Senhor dê a oportunidade de ouvir a mensagem e seus corações sejam quebrantados. Mas quando se trata de receber as bênçãos de Deus e sermos alcançados, principalmente por essa bênção salvífica, o Senhor espera que os incrédulos venham crer, que seus lábios, que outrora negavam a existência de Deus ou deixavam de louvá-lo, agora venham confessar esse Deus. E não é isso que o faraó está fazendo aqui. E por vezes nós encontramos até mesmo entre aqueles que se dizem crentes, diante das suas atitudes, um dia disseram que confessaram o nome do Senhor, mas estão longe, estão distantes, estão perdidos, estão nas trevas, querem que as bênçãos de Deus sejam derramadas, mas não querem um relacionamento com Deus, querem que o Senhor abra as portas, mas não quer entrar na presença do Senhor por aquele que é a porta, Jesus Cristo, e estão perdidos assim como o faraó, achando que ainda podem receber algo da parte de Deus, e recebem apenas aquilo que é de juízo de Deus. Os egípcios, no verso 33 também se unem a esse apelo de faraó. Eles tinham pressa que os israelitas saíssem dali quanto antes. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Diante do caos, e a essa altura eles já reconhecem que o Deus dos israelitas é quem está realizando tudo aquilo. Ao invés de se curvarem diante de Deus, eles preferem, em outras palavras, trazendo para os nossos dias, é que os crentes fiquem longe, vão o mais rápido possível, saiam do nosso meio, porque quanto mais perto vocês estiverem de nós, quanto mais estiverem no nosso meio, mais esse Deus vai ver a nossa iniquidade e vai nos punir. As trevas é confortável para os ímpios, porque lá eles acham que podem se esconder, lá eles acham que podem viver as suas vidas sem o olhar de justiça de Deus. É a primeira atitude de quando estamos em pecado e não queremos nos arrepender desse pecado, é nos afastar, é nos esconder, é apagar as luzes e ficar escondidos. O povo estava desesperado: saiam daqui. Para eles viverem, eles concluíram que era melhor expulsar aqueles que serviam o Deus da vida. Viver para eles é ter aquele que é o autor da vida longe. E assim nós temos me desculpe as palavras, muitos zumbis andando por aí, mortos vivos, acham que estão vivos, mas estão mortos, apodrecendo, caminhando nos seus pecados, nos seus delitos. Um comentarista vai dizer que nessa passagem nós temos uma lição importante que não pode deixar de ser percebida. Nos é ensinado aqui a tremer diante desse Deus
e a temer os seus juízos, a nos submeter a Ele enquanto é possível temer. Se veio o temor, ao invés de fugirmos e nos distanciarmos, nos aproximemos, busquemos no Senhor a sua misericórdia. Outra verdade que é ensinada aqui nessa passagem é a sermos gratos a Deus pela sua proteção diária. Foram 400 anos que o Senhor guardou o seu povo, embora ele sofrendo ali a escravidão. Quanto mais a investida de Faraó vinha contra eles, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Isso nos lembra da bondade e a misericórdia e a proteção que Deus concede a nós, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, para esses que creem no Senhor. Nós também tememos, mas tememos no sentido de reverência, de adoração, de aceitação a este Deus e aos seus preceitos. E Deus responde guardando, protegendo, salvando o seu povo. E é isso que se trata a segunda parte do nosso texto, a salvação eficaz. Do verso 34 ao verso 36, Moisés vai registrar algo importante em relação ao povo de Israel. Deus salvando os israelitas por meio do sangue do cordeiro, como foi estabelecido ali no rito da Páscoa, e fez com que eles fossem preservados. Veja, no verso 34 ao verso 35, o povo toma e se cerca de tudo aquilo que Deus ordenou para que as suas vidas fossem poupadas. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Isso aqui é um ponto importante para a igreja que diz crer. Como diz Tiago, a evidência da fé cristã, a evidência de que de fato fomos salvos, é as nossas obras, é aquilo que fazemos, é a prática do nosso dia a dia, daquilo que nós abraçamos como verdade. E diz o texto que o povo fez conforme a palavra de Moisés. Eles fizeram aquilo que lhe foi ordenado. A saída seria às pressas, não dava tempo de se cercar de muitas coisas. Olha comigo no capítulo 11, no versículo 2, essa ordem sendo dada. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Moisés falou ao povo e o povo obedeceu. No verso 36 do capítulo 12, o Senhor fez que seu povo encontrasse favor dos egípcios. Lembra que eu disse? Nessa passagem nós temos promessas sendo cumpridas uma por uma parte por vez, tudo se encaixando perfeitamente para essa grande libertação que o Senhor estava realizando. No verso 36, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O que aconteceu aqui? Volte lá no capítulo 11, verso 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Deus fez com que o povo, diante do desespero e diante dessa manifestação de julgamento caindo sobre suas vidas do Egito, os egípcios, fez com que eles se rendessem e olhassem para os israelitas como alguém que eles não só queriam longe, mas queriam fazer tudo o que fosse necessário para que eles estivessem longe. E o texto vai utilizar uma palavra interessante quando diz que eles despojaram. É um termo utilizado já aquela altura
no contexto militar dos exércitos. Quando eles venciam as batalhas, uma das demonstrações da sua vitória é eles despojarem, tomar os recursos que o exército que estava ali defendendo a cidade existia. Eles tomavam toda a riqueza daquela cidade, uma vez que o seu exército foi derrotado. E com isso o Senhor está mostrando como Ele fez do seu povo vitorioso, despojando os egípcios. E olha, eles não pegaram espada, eles não foram para a batalha. O Senhor Deus pelejou por eles. Aí você entende o que Paulo está dizendo lá em Romanos, quando ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele pelejou por nós. Ele fez isso quando investiu contra o povo, os inimigos de Deus, e fez com que o povo, os egípcios, encontrasse ali, ou entregasse, por assim dizer, de bom grado, embora temendo, para que eles saíssem de lá. Os egípcios deram ouro, prata e roupas finas aos israelitas, e esses presentes eram importantes, porque cumpriu a promessa que Deus deu ainda lá em Abraão, no capítulo 15, no verso 14, que eles seriam levados cativos, mas que o Senhor iria libertar, e eles não sairiam com mãos vazias. Eles sairiam da escravidão com grandes riquezas. E alguns dizem que esses recursos seriam usados não só para a manutenção deles ali durante esse período, como também foi usado, nós vamos ver mais à frente, esses recursos, ouro, prata e tudo que foi despojado ali na construção do tabernáculo. Isso mostra que o êxodo foi uma vitória para o povo de Deus, porque Deus pelejou por eles. A salvação, ela aconteceu de maneira eficaz porque Deus cumpriu suas promessas, porque Deus entrou na história do seu povo. Deus esteve pelejando pelo seu povo. Moisés era colocado ali como um Deus diante do seu povo. As palavras que ele dizia eram as palavras de Deus, porque Moisés era um profeta. As orações que Moisés fazia para trazer as pragas e para fazer cessar eram feitas porque Moisés também era uma espécie de sacerdote, fazendo essa mediação. Moisés está guiando o povo porque ele também cumpriu esse papel como uma liderança de governo, um rei sobre o povo de Israel. Mas acima disso tudo, até mesmo de Moisés, como o autor aos Hebreus vai mencionar, está o grande Deus, o verdadeiro libertador, que apontava para Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, o inferno, o pecado, e ao terceiro dia ressuscitou e apresentou-se vivo diante de seus discípulos e disse: toda autoridade lhe foi dada. E ele encoraja os seus discípulos, inclusive ainda consolando os seus discípulos. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Muita gente vai citar esse texto e acrescenta: eu venci, você também vencerá. Não existe isso lá no texto. Você pode olhar aí João 16:33. Lá o texto diz que Jesus venceu, assim como Deus aqui se mostrou vencedor. Qual é o resultado disso? Por último, nós temos aí do verso 37 ao verso 31 a libertação em si do povo. Deus tira o seu povo da escravidão conforme havia prometido, uma promessa feita séculos atrás por meio de Abraão. E aqui ele está demonstrando fidelidade à aliança. A linguagem que ele vai utilizar aqui é exatamente essa, nos fazendo lembrar da promessa feita. Quando ele está cumprindo aqui, libertando o seu povo, a linguagem que Moisés vai utilizar
para os seus leitores daquela época e para nós, é para nos fazer lembrar que Deus estava cumprindo a sua promessa. Em outras palavras, ele estava querendo mostrar a fidelidade de Deus. Eu tenho certeza que num momento ou outro da sua vida você já questionou a fidelidade de Deus, principalmente quando nós estamos aflitos, desesperados, angustiados. E é nessas horas que a gente também se torna cego. Nós não vemos o agir de Deus. E a nossa oração, por vezes, ela tem esse tom: Senhor, será que o Senhor ainda se lembra? Será que o Senhor ainda é capaz de executar, de fazer, de abrir as portas, de curar? Será? Em um momento ou outro na nossa vida nós já fizemos isso. E nessa passagem nós somos lembrados a confiar em Deus. Veja, no verso 37 ao verso 38, diz que uma multidão de israelitas saíram do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. 600.000 homens, além de mulheres e crianças, são mencionados aqui. E alguns comentaristas vão dizer que isso chega a quase 2 milhões de pessoas, se contarmos as mulheres e as crianças, levando em consideração uma mulher e um filho para cada homem, sem contar os velhos que estavam ali também, os anciãos. Que gente, que quantidade de gente é essa, meus irmãos? Que multidão é essa? Como essa terra, esse povo habitava ali, esse tanto de tempo, esse tanto de gente? De onde surgiu isso? Vamos lá no capítulo 1. Também faz parte da promessa que o Senhor fez a Abraão. Em Abraão o Senhor iria fazer dele uma numerosa multidão, viria de Abraão. Veja no verso 7, capítulo 1, verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra aqui, é claro, o Senhor está falando da terra do Egito. Tirar o povo da terra do Egito e fazê-los entrar em Canaã é mais um cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão: de ti sairão uma numerosa multidão, e eu farei vocês entrar em uma terra. Mas ele diz também que um misto de gente também saiu com eles. Há duas interpretações para entender o que misto de gente é esse e o porquê saíram com eles. Alguns vão dizer que esse misto de gente são egípcios, que diante do caos deixado por Deus no Egito, eles se veem agora sem saída. Em outras palavras, eles estão agora como que: o que nós vamos fazer na nossa vida? O Deus dos israelitas destruiu tudo, não resta mais nada no Egito. O Egito está arruinado, o rio está banhado de sangue, há animais mortos, a lavoura foi toda destruída pela chuva de granizo, só há choro e lamento em cada casa, porque os primogênitos foram mortos, o rei está perdido. Os comentaristas vão dizer que esses egípcios encontraram no povo de Deus um escape, um modo de sobreviver, de ter esperança no futuro. A única saída era sair com eles. Outros vão dizer, e aqui eu creio que essa seja a verdade por detrás de tudo isso, é que depois dessas manifestações de julgamento de Deus, o Deus de Israel golpeando os deuses do Egito, os egípcios viram que nos seus deuses não havia esperança, não havia salvação, que o Deus de Israel se mostrou sim poderoso, verdadeiro, e nele sim há esperança, e eles passaram a crer.
Até porque o texto vai deixar, ainda no capítulo 12, vai nos levar a entender que eles também tiveram ali participando da Páscoa com os israelitas, quando diz que se aquele cordeiro não fosse suficiente para aquela casa, que um vizinho pudesse ser chamado a participar. Alguns entendem ali como os egípcios, que já estavam demonstrando uma espécie de fé no Deus de Israel, passa a participar com eles ali. Há muitas especulações, mas a verdade é que a saída dos israelitas também contou com a presença desses egípcios. Os israelitas levaram consigo os pães sem fermento, e é assim porque a saída deles foi à pressa, não houve tempo e não haveria tempo para esperar a massa crescer, assar e ter ali tudo pronto para a viagem. O verso 39 vai dizer que eles cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. A saída ali era urgente. Naquela mesma noite que o Senhor puniu o Egito, naquela mesma noite, o Senhor disse que os israelitas deveriam estar prontos, comer o cordeiro, a ceia da Páscoa, prontos para ir embora. E ao que tudo indica que ainda naquela noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: saiam. O ponto aqui, embora todos os detalhes nós não temos, o mais importante naquele momento para os israelitas, mesmo que não tenha dado tempo de fazer as suas provisões, o mais importante era fazer a vontade do Senhor, era cumprir a palavra do Senhor. E ela dizia para que naquela noite eles estivessem prontos para saírem às pressas, estivessem refugiados dentro das casas. Caso não estivesse dentro da casa, não estivesse o sangue nas vergas e nos umbrais, eles não estivessem ali participando da ceia da Páscoa, o juízo viria também sobre as suas vidas. O mais importante para eles, de pensar: o que nós vamos comer na viagem? O que nós vamos levar? O que vai ser das nossas vidas durante esses 3 dias? Como foi dito que a viagem seria, durou muito mais. Mas a preocupação deles, meus irmãos, embora não tiveram essa preocupação, a preocupação deles, se fosse essa, se assemelha àquela que nós temos quando nos angustiamos pelo dia de amanhã. Tem a ver com a nossa falta de fé diante do Senhor, e o Senhor manda a descansar nele. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A nossa comida e a nossa bebida deve sempre ser em fazer a vontade de Deus, em cumprir os propósitos do Senhor, buscar Ele em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Após 400 anos, ou melhor, 430 anos, como vai ser dito aí no verso 40 e 41, como escravos, os israelitas saíram da terra do Egito. Agora deixa eu explicar uma questão muito importante aqui. Em Gênesis capítulo 15, verso 13, o Senhor diz ali que o povo seria escravo durante 400 anos na terra do Egito. Já aqui no verso 40 é dito assim para nós: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Tem muita gente que olha para essa passagem e tenta desacreditar a verdade das Escrituras, dizendo que há contradição. Na verdade, nós temos pelo menos 2 possibilidades de entender o que está sendo dito aqui. Primeiro, essa diferença entre números é apresentada, mas deve ser vista como um número redondo e não exatos.
Em Gênesis 15, verso 13, menciona 400 anos como um número arredondado. E era uma prática comum já naquela época. Às vezes você vai contar alguma coisa, eu paguei 20 e poucos reais. Por vezes você não conta os centavos. Não foi exatamente 20 reais. Foi 20 reais e alguns centavos. A primeira hipótese que é dita aqui é quando o Senhor fala 400 anos, Ele não está sendo específico quando está agora o próprio Moisés, uma vez que já passou o período, e é possível dizer exatamente os 430 anos. Mas também há uma outra possibilidade aqui de interpretação, que tem a ver com um ponto de partida diferente. Alguns interpretam a partir do Egito, essa quantidade de tempo, e outros a partir lá de Abraão ainda. Em Gênesis 15, verso 13, Deus fala da peregrinação da descendência de Abraão, que começa com Isaac, nascido cerca de 25 anos depois que Deus deu a promessa. E aí o período desses 400 anos vai se referir a essa peregrinação que começou ainda quando eles eram estrangeiros, que inclui Canaã, o Egito. Êxodo 12:40, a evidência do texto, que é traduzido na Septuaginta, o termo é literal do texto: o tempo que os filhos de Israel e seus pais habitaram no Egito, em Canaã, no Egito e em Canaã, foi de 430 anos. Desde quando Abraão estava já na terra, sem saber que ali seria entregue ao seu povo, até esse período, 430 anos. Então, nesse caso, os 430 anos inclui todo o período de Abraão entrando na terra do Egito até aquele momento, em Canaã, até aquele momento do Egito e a sua saída. O verso 42 diz assim: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Nós vamos ter aqui mais uma vez a Páscoa sendo exigida para que ela seja rememorada em tempos e tempos. Por quê? O Senhor vai dar essas instruções em relação à Páscoa, do verso 42 até o verso 49, e ele faz uso de uma palavra muito importante. Por que essa Páscoa deveria ser observada? Aquele dia deveria ser observado, e essa palavra observar aí no hebraico é vigília, é aquela mesma utilizada para vigília. Em outras palavras, Moisés está dizendo que Deus exige que o seu povo observe, ou vigie, ou fique em vigília no período da Páscoa, porque foi assim que Deus libertou o seu povo. Ele esteve em vigília naquela noite. Hoje a gente conhece, quando se diz que vai fazer uma vigília, é passar um determinado período, às vezes vira a noite, amanhecendo o dia, fazendo o quê? Amém. Nós temos crentes antigos aqui ainda, porque as vigílias da modernidade de hoje é louvorzão, é cinema, assistir um filme, outras coisas. Tem vigília na igreja, como é que vai ser? Não, noite do pijama. A vigília era feita literalmente, acordado, orando, clamando, falando com Deus. Em outras palavras, Moisés está dizendo que foi assim que Deus libertou o povo. Ele esteve em vigília naquela noite, para que o anjo da morte não entrasse nas casas erradas. Aquele dia deveria ser vigiado pelos israelitas e as suas gerações, porque a nova versão transformadora
traduziu o versículo 42 dizendo o seguinte: porque o Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor, e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. A Páscoa foi a noite em que Deus não dormiu, em outras palavras. E se você acompanhou a liturgia do culto, o Salmo 121, foi dito que não dormita o guarda de Israel. E você achando que Deus não está te vendo, que Deus te esqueceu, que Deus está cuidando de outro e não está cuidando de você. Naquela noite o Senhor mostrou quão cuidadoso Ele é para com o seu povo. Ele fez vigília, passou a noite toda em vigília para que o seu povo pudesse sair. E é desta forma que o Senhor vai dar aqui mais instruções a respeito da Páscoa por meio de Moisés ao povo. E ele diz que nenhum estrangeiro ou assalariado, ou empregado, deveria participar da Páscoa, no verso 43 e no verso 45. Qualquer que quisesse participar, ele deveria entrar em aliança com Deus e receber o seu sinal visível, que é a circuncisão, que foi estabelecida ainda em Gênesis 17. E isso está aí também no verso 44, quando diz: porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Para participar dessa refeição memorável, o povo deveria crer no Deus de Israel e entrar em aliança com Ele e receber o sinal da circuncisão, que era um rito estabelecido por Deus ainda a Abraão. Para todo o macho, homem, ao 8º dia deveria. Está em Gênesis 17, verso 11, verso 13. Toda a comunidade de Israel deveria celebrar a festa da Páscoa, comendo um cordeiro em cada casa, no verso 46 ao verso 47. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Inclusive, o estrangeiro que quisesse participar deveria ser circuncidado. O Senhor sempre exigiu que aqueles que creem recebessem o sinal da aliança. Aqueles que viessem a participar do seu banquete, da Páscoa, e no caso da ceia do Senhor, estabelecida por Senhor Jesus Cristo, há necessidade não só do sinal, mas também de crer no Senhor Jesus Cristo. O texto termina no verso 51, que como o Senhor ordenara, assim fizeram e assim foram libertos. O Senhor libertou o seu povo naquele mesmo dia, segundo as suas turmas. O Senhor cumpre a sua palavra, libertando a sua igreja e o seu povo. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações dessa passagem importante para nossas vidas. Essa 10ª praga aqui e a libertação do povo indica como serão as coisas no juízo final. Deus prometeu que um dia Ele julgará o mundo que não creu, o mundo que, embora o conheceu, não o reconheceu como seu Senhor. Ele visitará por meio do seu Filho Jesus Cristo. E essa praga, essa última visitação de Deus no Egito, nos faz lembrar dessa verdade. Philip Hayek, ele comenta essa passagem dizendo que o faraó sofreu. O que o faraó sofreu foi apenas uma premonição do fim do mundo, quando todo ser humano que já viveu será julgado por Deus. Todos nós estaremos lá, os nobres e os comuns, os ricos e os pobres, os pecadores e os santos. Desde a masmorra até o trono, ninguém escapará desse justo juízo de Deus. Ninguém será poupado. Ninguém receberá um tratamento especial.
Os ricos, eles podem viajar na primeira classe durante toda a sua vida, mas quando chegarem ao juízo final, Deus não examinará suas contas bancárias. Tampouco os pobres terão qualquer vantagem simplesmente por terem tido uma vida mais difícil. Philip Hayek continua dizendo: Ele não se importa com a cor da nossa pele, com o dinheiro que temos, com a escola que frequentamos, com a empresa pela qual trabalhamos, nem mesmo com o nível de nossa bondade. O que importa a Deus é se temos fé no sacrifício de seu Filho, se cremos nele. Aqueles que confiam no sangue de Cristo receberão a vida eterna. Aqueles que não se agarraram a ele e a sua cruz estarão eterna e fatalmente perdidos. Essa última praga nos lembra dessa verdade. Alerta a mim e a você que está aqui ouvindo essa palavra. O Senhor não fará acepção de pessoas. Só uma coisa vai ser levada em consideração naquele dia: aqueles que estão ou aqueles que não estão em Cristo, aqueles que creram no seu Filho ou aqueles que não creram. Outra verdade que é apresentada nessa passagem, à luz do que os israelitas fizeram, que a única forma deles serem salvos, assim como a única forma de nós sermos salvos hoje, é pelo sangue. Estando dentro da casa marcada pelo sangue, os israelitas estariam salvos e seguros. Hoje, estando naquele que é a nossa segurança e o refúgio, o socorro bem presente dos aflitos, e confiados no seu sangue, eles estaremos salvos e seguros. Os israelitas confiaram na palavra do Senhor e foram salvos. É da mesma forma que o Senhor continua salvando o seu povo hoje, chamando a confiar em suas palavras. As palavras que são pregadas, que são anunciadas por meio do seu evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Citando mais uma vez Philip Hayek, ele diz que naquela noite, caso sentissem medo os israelitas, tudo o que precisavam fazer era olhar para o sangue na porta, que era o sinal da sua salvação. O sangue os libertou, o sangue os salvou. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a mesma confiança e são chamados a fazer o mesmo exercício nos dias de temor e pavor. Sempre que sentirem medo e angústia, basta olhar para a cruz, onde vemos a garantia da nossa salvação marcada em sangue. Essa passagem também nos convida a aproveitar as oportunidades da parte de Deus, para que venhamos então receber as suas bênçãos, como aquele misto de gente, os egípcios aproveitaram. Viram os milagres de Deus, os golpes, as manifestações. Enquanto o Egito estava sendo arruinado, o povo estava sendo poupado e preservado ali na terra de Gósen. O egípcio, vendo tudo isso, foi levado a confiar que só estaria salvo no meio do povo de Deus, crendo no Deus daquele povo, seguindo as orientações daquele Deus. Essa passagem nos convida a aproveitar a oportunidade. Quando o evangelho é pregado, quando as verdades são anunciadas, aproveitemos. Guardemos essas palavras para nós. Não faça como aquela irmãzinha que durante o sermão passa o culto. Eita, esse aqui eu vou guardar porque essa semana tem que mandar para a irmã ciclana. Oh, fulano faltou hoje, podia estar aqui ouvindo tudo isso. As palavras são para você, são para mim. É uma oportunidade que Deus lhe dá, por causa da sua muita misericórdia. É um chamado urgente para nos voltar para Ele enquanto há tempo, para que nós venhamos receber não apenas a salvação das nossas vidas, como também
venhamos nos arrepender dos nossos pecados e viver a vida em Cristo Jesus. Essa passagem também nos convida a confiar em Deus, que se mostrou fiel à sua promessa. Mesmo após séculos, 430 anos, Deus cumpriu a promessa feita ainda lá em Abraão. Isso nos ensina a confiar nesse Deus, que já lá em Adão prometeu alguém que seria levantado, que nasceria da semente da mulher e seria o nosso libertador. E ele faria isso esmagando a cabeça da serpente, dos nossos inimigos. Confie em Deus, meus irmãos, como seu Salvador. Ele fez isso por meio de seu Filho Jesus Cristo. Confie em Deus para sua vida estar guardada. Confie em Deus para curar a sua enfermidade. Confie em Deus para libertar o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu parente. Confie em Deus para que a sua vida esteja guardada. Em último lugar, essa passagem nos lembra que a maior bênção que recebemos, a salvação das nossas vidas, ela deve ser celebrada, porque foi um presente de Deus para nós, que não merecemos. É graça do Senhor. A Páscoa, ela foi instituída para que o povo, dentre tantas coisas, celebrasse que Deus teve misericórdia deles e os libertou. Quando estamos diante da mesa do Senhor, da ceia, é um lembrete que Deus teve misericórdia e nos libertou. O relato da saída dos israelitas, então, lá do Egito, não é apenas uma história antiga de libertação, mas é um retrato vívido do plano eterno de Deus para salvar o seu povo. E nesse texto nós vimos o quanto Deus julga com justiça, e ninguém escapa de seu juízo, nem reis, nem servos. Mas também vimos que Deus salva por meio do sangue, e todos os que estão no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e confiam na sua provisão, representada já naquela época pelo Cordeiro da Páscoa e agora no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles são poupados. Finalmente nós vimos que Deus cumpre suas promessas. Mesmo depois de 400 anos, Ele não se esqueceu do que prometeu a Abraão. Ele se lembrou, não por causa de Abraão, mas por causa da sua aliança, porque Ele é fiel. Hoje essa mesma mensagem ecoa através da cruz de Cristo para nossas vidas. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O sangue dele nos protege do juízo e nos liberta do pecado. Somente o sangue dele, não mais de nenhum outro cordeiro. Somente o sangue de Jesus. O juízo final virá, e a única segurança é estar dentro da casa marcada pelo sangue, que é Jesus Cristo. Assim como os israelitas, eles precisaram agir com fé e obediência para escapar da morte naquela noite. Nós também somos chamados a confiar na palavra e nos levar a cumprir essa palavra enquanto há tempo. E a salvação ela continua sendo oferecida hoje àqueles que creem. A porta ainda está aberta. O sangue já foi derramado e está disponível para purificar de todo pecado aqueles que creem. Se for correr e sair depressa das angústias dessa vida, busque refúgio naquele que é o Senhor, o nosso refúgio, fortaleza. Busque a segurança da sua vida. Corra para Cristo enquanto há tempo, enquanto se pode achar.